Hoje a gente vai mergulhar em Canção para Ninar Menino Grande, de Conceição Evaristo. Mas olha, já vou avisando, esta não é uma história comum, com um começo, meio e fim certinhos. É mais como um mosaico, sabe? Um quebra-cabeça montado com pedaços de memórias, segredos e as vozes de muitas mulheres que tentam juntas reconstruir uma verdade. E a narradora já nos recebe com essa reflexão, que é quase um soco no estômago, né? Ela está dizendo que toda a história que a gente conta já é, de certa forma, uma traição do que realmente aconteceu. Isso já dá o tom de tudo. A gente está em busca de uma verdade que talvez seja impossível de alcançar por completo. E isso nos leva direto ao primeiro grande ponto da obra, a ideia de uma história que nunca está completa. O próprio livro assume isso, sabe? Ele reconhece que nenhuma versão consegue dar conta de tudo, que sempre vão existir pedaços da história que ficaram perdidos no caminho. Para a gente entender essa busca, é fundamental conhecer um conceito criado pela própria Conceição Evaristo, a escrevivência. É bem o que o nome diz, uma mistura de escrita com vivência. Mas não é só escrever sobre a própria vida, não. É uma forma de escrita que nasce da experiência real, muitas vezes coletiva, principalmente da experiência de mulheres negras. A nossa narradora, então, funciona quase como uma detetive, tentando juntar esses pedaços perdidos. Ela não está contando só a história dela, ela está tecendo, costurando a voz dela com as vivências de outras mulheres para criar algo muito maior, muito mais complexo. E bem no centro dessa teia de histórias, a gente encontra o grande enigma. Quem, afinal, é Fio Jasmin? Ele não é um protagonista no sentido clássico. Ele é mais um mistério, uma figura que só existe através do que os outros contam, através das memórias de quem cruzou com ele. E essa imagem da capa ilustra a ideia de um jeito brilhante. Fio Jasmin é como um caleidoscópio. A identidade dele vai mudando dependendo de quem está contando a história. Cada mulher que fala dele nos mostra uma faceta, uma cor, uma imagem diferente. Então, ele é esse maquinista de trem, uma figura encantadora, super desejada e principalmente fugaz. Ele passa, ele vai embora. A identidade dele é quase que totalmente construída pelas narrativas das mulheres que ele encontrou em suas viagens. O que nos leva ao verdadeiro coração do romance, essa constelação de mulheres. São elas as verdadeiras donas da história. É através das vozes delas, tão plurais e diferentes, que a narrativa toda ganha vida, ganha profundidade. Primeiro a gente conhece a Neide Paranhos da Silva, e olha, ela é uma mulher que já chega para desafiar todas as convenções da época dela, tomando uma decisão super consciente e radicalmente dependente sobre a própria vida. Pensa só, na última visita do Fio Jasmin, ela faz um pedido direto, surpreendente. Ela queria ter um filho dele, mas deixou bem claro, sem casamento. Ela queria a maternidade, mas nos termos dela, separando completamente isso da instituição do casamento, uma atitude de uma autonomia gigantesca. Agora, num tom completamente diferente, a gente encontra a Angelina Devaneia da Cruz, uma enfermeira que fez do sonho do casamento a grande certeza da vida dela e embarcou numa espera longa, devota, que vai ter um final simplesmente devastador. Por causa de um engano coletivo, a cidade inteira passa a acreditar que o Fio Jasmin é o tal noivo que Angelina esperou a vida toda. E ele, em vez de desfazer o mal-entendido, o que ele faz? Ele entra no jogo, trata a esperança dela como se fosse uma brincadeira. O resultado é trágico. Quando a mentira é desfeita, a esperança de uma vida inteira se estilhaça. E a Angelina não suporta o golpe. É um retrato muito brutal de como as ações impensadas do Fio Jasmin deixam um rastro de destruição. Vamos para a próxima personagem, a Dolores dos Santos. Ela é uma joalheira independente, muito desconfiada, que acaba tendo um caso super apaixonado com o Fio Jasmin, mesmo lutando contra os próprios instintos. O momento da traição vem de uma forma anônima e muito cruel. Ela descobre que está grávida de gêmeas e logo depois recebe uma foto. E a foto revela a verdade que ele sempre escondeu: a esposa, Pérola Maria, e seus 6 filhos. A descoberta acende nela um desejo imediato de vingança. A reação inicial dela é visceral. O ódio toma conta de tudo. O texto é bem claro sobre a força dessa fúria e a determinação dela em fazer ele pagar pela dor que causou. Mas é aqui que acontece uma virada sensacional. A raiva pessoal dela começa a se ampliar. Quando ela olha para o rosto da Pérola Maria na foto, ela não vê uma rival. Ela vê um reflexo de tantas outras mulheres, inclusive da mãe, da avó dela.
E no fim ela escolhe proteger as filhas em vez de seguir com a vingança. E todas essas histórias, tão diferentes umas das outras, nos trazem de volta para aquele conceito que amarra o livro inteiro, o poder da escrevivência. É essa arte de transformar a própria vida, com toda a dor e toda a alegria, em literatura. No final das contas, a gente percebe que o verdadeiro tema do livro não é o fio jasmim, é a celebração das vozes dessas mulheres. É sobre o ato tão complexo de lembrar e de recontar. É sobre como a dor de cada uma pode se transformar numa história coletiva poderosa. Esse é o poder da escrevivência. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Será que essa é uma história sobre um homem? Ou será que é sobre a constelação de mulheres que, ao contarem as suas próprias verdades, acabaram dando um significado para a história dele? A resposta talvez esteja na própria escrevivência que a Conceição Evaristo nos ensina a ler. Obrigada pela companhia.